aqui mais alguém que está aqui a curtir a xixa. Olá, boa noite. Boa noite, sim. Com quem temos o prazer de falar? Olívio Caboclo. Qual é o sabor dessa xixa? Sabor amor. Amor? Certo. Mas veio acompanhar, está sozinho? Não, vim com os bradas, estou curtindo a tardezinha. E então, o que está a achar dessa tardezinha dançante? Sendo a primeira edição da Tarde Dançante, continue assim. Dou muito valor ao povo que organizou e que traga mais eventos do gênero para o nosso marketing do Kifangone. Sabe dizer-me o nome de um dos organizadores desta tardezinha dançante? Vários. Um deles? Ernesto Mauro, Álvaro, o DJ ZM. E estou aqui a curtir a tardezinha. Vai, agora dá lá uma furadazinha ali com a tua xixa e a dançar.